Assim nos diz a palavra do Senhor: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã a tua palavra foi lida. Que esta palavra poderosa, Senhor, produza o fruto para o qual ela está sendo plantada, ela está sendo semeada. Que nós possamos, ó Deus, cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, através da ação do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta manhã é a semente da mulher. O texto que nós lemos é quando Deus está falando, no caso aqui com a serpente que estava incorporada pelo diabo, falando com Adão e com Eva. Esse era o cenário onde essa palavra foi dita. Veja que a referência do Senhor, quando o Senhor fala com a serpente no versículo anterior, que é o 14, então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E aí entra o versículo que nós lemos, falando a serpente: porém inimizade. Só que aqui não é ao animal, mas sim ao inimigo da nossa alma. Então haveria uma inimizade entre o diabo e entre a semente da mulher. Veja que o Senhor diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Veja bem, a mulher já foi posta como inimiga do diabo desde do primeiro momento. Veja que a palavra de Deus é clara: porém inimizade, falando do inimigo que estava incorporado na serpente, entre ti e a mulher. Então o diabo já é o inimigo das mulheres desde o começo. É isso que vocês mulheres precisam ter a compreensão e o entendimento. Porque veja, e depois continua: e entre a tua semente. Quem é a semente da mulher? São os seus filhos, a sua herança, as crianças que vão nascer da mulher. Então aqui a inimizade da humanidade com o diabo começou exatamente aqui. Porque a ideia do diabo foi tirar a humanidade da bênção de Deus, tirar a humanidade do jardim de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus. O inimigo da nossa alma, ele vai fazer de tudo para nos tirar do plano de Deus. Isso serve para homens e para as mulheres. Mas vamos aqui na semente. O que o Senhor estava falando? Então, esta semente, você vai entender biblicamente que ela se refere agora diretamente ao Senhor Jesus Cristo, que viria ao mundo para desfazer as obras do diabo. Para isso que ele veio, para libertar as pessoas dessa ação do inimigo. E aqui, esta semente se refere a Cristo. Lá no Jardim do Éden, o Senhor já disse que o resultado dessa briga, dessa luta seria: esta te ferirá a cabeça, a semente que é Cristo ferirá, esmagará a cabeça do inimigo, e tu lhe ferirás o calcanhar, se referindo à morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas até chegar no nascimento de Jesus, você vai observar aqui na palavra de Deus que muitas coisas aconteceram. É por isso que eu falo, nós temos que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, para você entender o curso da história. E aquilo que está escrito na Bíblia, que é a inspiração do próprio Deus para nós, vai nos trazer a direção de Deus, o plano de Deus, aquilo que nós precisamos saber, está escrito na Bíblia. E se você lê a palavra de Deus, se você busca o conhecimento, você tem entendimento e compreensão.
Se você não lê, se você não busca o conhecimento, se você vai pelo que as pessoas estão falando, você pode ter um hiato de entendimento. Pode haver um vazio aí, você fala, não estou entendendo, por que de tanta coisa, por que acontecem tantas tragédias, por que acontecem tantos males, está tudo descrito aqui na palavra. Essa semente, para que ela nascesse, o Senhor, Ele escolhe um povo. Muita coisa aconteceu até que Deus chama Abrão e depois muda o nome dele para Abraão. Só que Abrão era casado com Sarai, que depois Deus muda o nome dela para Sara. Para que essa semente, que é o Senhor Jesus, nascesse, Deus escolheu um povo para isso. Então nós vamos um pouquinho à frente aqui em Gênesis, no capítulo 17, e nós vamos ver Deus falando agora diretamente a Sarai. Gênesis 17:15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e o abençoarei, e será mãe de nações, reis e povos sairão dela. A palavra Sara, que Deus deu nome trocou o nome de Sarai para Sara, significa princesa, senhora, dama. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, decidiu fazer de Abraão, agora que ele dá o nome Abraão, significa pai de multidões, ele disse que ele daria um filho a ela, só que ela já era uma mulher estéril e idosa, muito difícil de engravidar. O Senhor estava dizendo assim, olha, o filho que nascerá de Sara será o filho da promessa. Por isso que Deus precisou trocar o nome dela, porque veja bem, irmãos, a realização aqui da mulher, quando ela traz uma criança ao mundo, é uma relação indizível. Não dá para nós que somos homens entendermos o que isso significa, mas com certeza, pelo amor que 99,9% das mães demonstram para os seus filhos, é algo que podemos dizer assim, a maior realização é trazer um filho de Deus ao mundo. Este Isaac, que foi o filho que nasceu, foi o filho da promessa de Deus para uma mulher estéril que não podia gerar e que já era idosa e que tecnicamente tudo, humanamente falando, seria impossível, mas Deus, a Bíblia diz que para Ele não há impossíveis, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Só que tudo isso, como eu falei, aponta para o Senhor. Deus, Ele confirma essa palavra várias vezes. Ele disse claramente para Abraão: em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão teve outros filhos com outras mulheres, e a Bíblia declara isso, mas o filho da promessa era o filho de Sara, que Deus trocou o nome dela. Então Deus não escolhe só homens, Deus também escolhe mulheres para realizar os seus propósitos. Poderia ter sido escolhido outros filhos de Abraão, de outras mulheres, mas Deus escolheu Sara para gerar Isaque, o filho da promessa. Todo filho que nasce neste mundo é um filho da promessa de Deus para glorificar o nome do Senhor. É isso que nós precisamos entender. As coisas não começaram aqui. Começou lá em Gênesis. Começou lá no Jardim do Éden. E eu quero mostrar para vocês onde isso foi chegar. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 em diante. Olha o que deu tudo isso. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson,
e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou a Rute, a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Selatiel, e Selatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então tudo começou lá com Sara e Abraão, e chegou até o Senhor Jesus Cristo, e chegou até cada um de nós que estamos aqui. Se você compreender, irmão, que tudo na palavra de Deus aponta para Jesus, tudo na palavra de Deus aponta para o Cristo, tudo na palavra de Deus aponta para gerar os filhos de Deus. Quando você chega em Jesus, você descobre que Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Quem são os muitos irmãos? Somos todos nós que estamos aqui. Então, você, mulher, quando você coloca um filho no mundo, esse filho não é seu filho, é filho de Deus Pai Todo-Poderoso, que nasceu para glorificar ao nome do Senhor. É por isso, meus irmãos, que nós não oferecemos bebida alcoólica para criança, não levamos as crianças para aprender aquilo que é errado, ensinamos a palavra de Deus para que elas possam crescer firmes no plano de Deus e no propósito de Deus. Jesus, quando tinha 12 anos, ele estava sentado no meio dos doutores, falando da palavra de Deus e ensinando a palavra de Deus. Desde o seu nascimento ele sabia: o meu plano é fazer a vontade do Pai Celestial. Então vocês que são mães e pais, o nosso dever é ensinar as crianças a se comportarem e a viverem como filhos do Pai Celestial. E a sua palavra está aqui, a sua orientação está aqui. Se você ficar egoísta, mulher, e falar: ai, o meu filho, não, este é o filho que eu gerei para Deus. Este é o filho que eu gerei para a glória de Deus. E é isso que nós temos que entender, meus irmãos. Porque muitas pessoas, às vezes, por causa de um filho ou por causa de uma filha, ela pensa que ela que criou, que ela que gerou. Não, irmão, preste atenção, irmã, preste atenção. Você é o canal de Deus para trazer os filhos de Deus ao mundo, para trazer as filhas de Deus ao mundo. Então, o plano de Deus, ele é muito maior, ele é muito grande, e nós estamos inseridos nesse propósito, neste plano de Deus. Nós poderíamos, irmão, dar todos os exemplos bíblicos e mostrar biblicamente cada um desses pontos, mas isso aqui já dá para você entender, já dá para você compreender que o seu útero não é seu, é de Deus, para trazer os seus filhos ao mundo. A sua vida, irmão, não é sua, é de Deus. Você é o canal de Deus, é a semente de Deus, é o plano de Deus, é o propósito de Deus, para que essa terra seja cheia da glória de Deus, através dos filhos de Deus. O poder de Deus só se manifesta através dos seus filhos. A glória de Deus só se manifesta por intermédio dos seus filhos que Ele trouxe ao mundo. Quem são eles? Somos todos nós que
que estamos aqui na presença do Senhor. Então creia, meus irmãos, que a promessa de Deus, o plano de Deus para nós, ele é gigante, ele é imenso, ele é imensurável. Foi propósito, foi plano de Deus que nós estivéssemos aqui. Então, hoje que é comemorado o Dia das Mães, e nós temos que dar ênfase a isso, quem são as mães? Nós poderíamos chamá-las de porta do céu para a terra. A mãe, ela tem o poder de trazer ao mundo um filho que foi gerado na eternidade, porque a Bíblia diz que o corpo volta ao pó que o deu, mas o espírito volta a Deus que o deu. Então dentro do útero da mulher tem uma porta do céu que traz os filhos de Deus ao mundo, porque a vida, ela vem do Deus Todo-Poderoso, ela vem do céu para a terra. Então entenda que todas vocês mulheres são a porta do céu para a terra, porque de vocês nascem os filhos e as filhas de Deus para este mundo. Esta graça poderosa deve ser vista sempre. E veja a diferença de um homem para uma mulher. Eu vi uma pregadora falar assim, vocês vejam, meus irmãos, falando mais para mulheres, todo mundo riu. Ela falou assim, veja, o homem, quando ele tem uma febre, ele se despede dos familiares, ele pede para segurar na mão dele, pensa que vai morrer. Ou seja, as mulheres suportam a dor de uma forma muito maior, talvez 1 milhão de vezes maior que o homem. Uma coisinha de nada, já desmonta. E às vezes as mulheres estão fazendo as coisas com dores, com tudo. E por que a mulher suporta toda esta dor? É porque é através da dor que os filhos de Deus são gerados. É através daquele momento de dor. E se a mulher não tivesse essa capacidade divina de suportar toda esta dor, todo esse sofrimento, toda essa dificuldade, ela não conseguiria trazer os filhos de Deus ao mundo. Mas veja que Deus dotou as mulheres de uma capacidade sobrenatural para suportar aquilo que os homens não podem suportar, porque o Senhor decidiu que o útero da mulher é a porta do céu para trazer os filhos de Deus ao mundo. Se você pensa, meu irmão, na obra de Deus dessa forma divina, desta forma poderosa, e não dessa forma jocosa como o mundo faz, e não dessa forma como as pessoas falam aí fora, como se a mulher fosse um objeto, como se a mulher fosse algo para ser usado. Nós não temos esta visão, nós temos a visão da palavra de Deus. Sara foi escolhida por Deus para gerar um príncipe de Deus. Ela foi escolhida como princesa, como dama, como uma pessoa que ia ser referência para toda a história. E Sara está na galeria dos heróis da fé, porque ela creu na promessa de Deus e ela trouxe Isaac ao mundo. Assim somos todos nós hoje, frutos desta promessa de Deus, deste plano de Deus, e que nós, irmãos, não matemos o plano de Deus em nós. Então as mulheres devem continuar gerando os filhos de Deus para o mundo. Está tudo difícil, mas gere os filhos de Deus ao mundo. Deus sabe cuidar dos seus filhos. Então o que nós temos que fazer é continuar trazendo os filhos de Deus ao mundo. Muitos filhos de Deus foram para a eternidade e outros ainda virão para cá, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então se veja desta maneira, mulher, e Deus te abençoará cada dia mais. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa